Harine, minha querida, aí vamos para a aula número 2, né, de função do primeiro grau ou função afim. E nessa aula número 2 eu vou falar sobre o gráfico da função do primeiro grau. Tá bom, Hari? Então vamos fazer o seguinte, Hari, vamos começar da seguinte forma. Imagine uma função do primeiro grau. Peguei essa função aqui, tá? Criei uma função qualquer, tá, Hari? F de x igual a 3x mais 1. Bom, note que realmente é uma função polinomial do primeiro grau ou função afim, tá? Lembrando da primeira aula, dá para enfatizar aqui os coeficientes, né? O A e o B. O A é igual a 3 e o B é igual a 1. Certo, Hari? Permita-me, Hari, esse f de x eu vou chamar de y. Então é como se eu escrevesse essa função do primeiro grau assim, né? Y igual a 3x mais 1. Tá bom? Lembra da história lá, os pais vivem em função dos filhos? Y igual a f de x? Lembra? Então, estou chamando de y. Tá bom? Hari, vou pegar agora essa função aqui do primeiro grau e vou chutar alguns valores para x. Vou chutar, não importa quais valores você queira. Então, para isso, eu vou construir uma tabela, tá? Para ficar fácil de você visualizar. Então, lá, vou montar uma tabela onde na primeira coluna eu vou colocar o x e na segunda coluna eu vou colocar o y, tá bom? Eu vou chutar valores para x, Hari. Hari, chuta os valores que você quiser, tá? Eu vou escolher esses aqui, 0, 1 e 2, tá bom? Mas não importa os valores que você escolha, tá bom? Bom, pegando agora para x igual a 0, esse primeiro, e substituindo aqui nessa função, fica ou não fica assim, ó? Y igual a 3 vezes 0 mais 1. Porque no lugar do x eu coloquei o 0, tá? O valor de x. De cabeça, Hari, 3 vezes 0 dá 0, mais 1, y igual a 1. Então você acabou descobrindo lá que o y vale 1. Tranquilo? Vamos agora para o segundo ponto que eu chutei para x, que é x igual a 1. Vai na função, no lugar do x, coloque 1. Então vai ficar assim, ó. Y igual a 3 vezes 1 mais 1. Hari, preste atenção nas cores, tá bom? De cabeça, Hari, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, olha lá, descobri que o y vale 4. E agora para x igual a 2. Y igual a 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1. Y igual a 7. Tá lá. Bom, aí você deve estar se questionando, tá, o que você acabou de achar aqui, Bara? Bom, você acabou de achar aqui, presta atenção, pares ordenados. São pares, né? E estão ordenados. A primeira informação, a primeira coordenada é o x e a segunda informação é o y. Só que esses pares ordenados aqui, eu estou chamando de A, B e C maiúsculo. Pelo seguinte motivo, Hari, todo par ordenado, a representação gráfica dele é um ponto no sistema de coordenadas cartesianas. Oi? Oi? Como assim? Sistema de coordenadas cartesianas. Isso aqui, ó. Você coloca lá o eixo x e o eixo y, formando um ângulo de 90 graus, né? Chamado sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? E cada um desses pares ordenados que eu achei aqui, foram 3, vão representar nesse sistema pontos. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos representar esses pontos, Hari. Ó, o primeiro ponto A, ele é 0 para x e 1 para y. Então você vai lá, 0 para x é aqui e 1 para y ali em cima. Olha lá, piscando, ali está o teu ponto A. Tá bom, Hari? Depois o ponto B. O ponto B é 1 para x e 4 para y. Então olha lá, veja que vai piscar. Olha lá, 1 para x e 4 para y, tá? Essa parte pontilhada aqui. Na intersecção delas, olha lá, ali está o ponto B. Tranquilo, Hari? E o ponto C? 2 para x e 7 para y. Então, olha lá, veja que vai piscar. Olha lá, 2 para x e 7 para y. Na intersecção dessas linhas pontilhadas, lá está o C. Bom, agora o que você faz? Pega esses pontos e una-os. Na hora que você une esses pontos, olha o que vai representar lá. Lá está o gráfico dessa função, então, do primeiro grau. Tá bom? Bom, está notando que esse gráfico dá uma reta? Harry, então você já grave.
toda função do primeiro grau, o seu gráfico vai ser uma reta, sempre, tá? E te digo mais, se eu já sei que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, não havia necessidade de eu pegar aqui 3 pontos como eu peguei aqui. 2 pontos é o suficiente. Porque tem, né, uma máxima que diz, né, por 2 pontos passa uma única reta. Então pronto, por 2 pontos, se você determinar ali, você consegue construir uma reta. Tá bom, Hari? Muito bem. Bom, então você já sabe que o gráfico dessa função do primeiro grau aqui é uma reta. Toda função do primeiro grau gráfica vai ser uma reta. Eu queria que você observasse uma curiosidade sobre essa reta que eu coloquei aqui. Veja o ângulo que essa reta forma com o eixo X. Olha lá piscando. Está vendo esse ângulo ali, ó, que eu estou chamando de ângulo alfa? Você está notando que esse ângulo alfa ele é menor do que 90 graus? Porque 90 graus é o eixo Y com o eixo X. Como ele está para cá, ele é menor do que 90 graus. E todo ângulo menor do que 90 graus nós chamamos de ângulo agudo. Bom, então qual é a conclusão que você chega, Hari? Presta atenção. Volte aqui para a função. Está vendo que o coeficiente de x, que é o a, igual a 3? O a igual a 3. 3 é maior que zero, né? Então, sempre que o a for maior do que zero, o ângulo vai ser agudo. Grave isso em termos gráficos, tá? Quando você olha uma função do primeiro grau e vê que o coeficiente de x está positivo, o maior que zero significa dizer isso, positivo, tá? Quando você vê que ele está positivo, já põe uma coisa na tua cabeça, Hari. Você vai ter uma reta cujo ângulo vai ser agudo, ou seja, um ângulo menor do que 90 graus. Vai ter esse tipo de inclinação. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cima, mas não importa. Vai ser um ângulo agudo. Tá bom, Hari? E mais uma outra curiosidade, Hari. Dá uma olhadinha na reta. Veja que essa reta está interceptando, ou seja, está cruzando o eixo Y. Olha aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, 1. Está enxergando isso, filha? Sabe o que significa dizer? Olha o B, que é o termo independente de x. Quanto que ele vale? 1. Então tá lá, ó. O termo independente me diz aonde a reta intercepta o eixo y. Sempre, Hari. Sempre vai acontecer isso. Tá bom? Bom, então conclusão. Sempre que o a for maior que zero, ou seja, positivo, né, o coeficiente de x for positivo, você vai ter o gráfico de uma função crescente. Tá? Essa função é crescente, Hari. Tá? Não vou entrar agora no mérito do porquê que ela é crescente. São diretamente proporcionais. Cresce o x, cresce o y. Tá bom? É por causa disso. Tá? Bom, feito essa ideia, eu quero agora que você olhe um outro exemplo que eu vou dar para você. Esse aqui, ó. F de x igual a menos 2x mais 3. Tá? É uma função do primeiro grau. Note que o a vale menos 2 e o b vale 3. Não é verdade? Se eu, no lugar do f de x, chamar de y, a função vai ficar y igual a menos 2x mais 3, certo? Bom, vamos fazer uma tabelinha novamente? Tabelinha lá, do x e do y. Chute valores para x, não importa os valores, tá? Então eu vou chutar lá 0, 1 e 2 de novo, tá bom? Não importa. Pegue o valor de x agora e substitua nessa função. Então vai ficar assim, né? Y igual a menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 3, y igual a 3. Pronto, descobri que o y vale 3. Agora para x igual a 1, substitua. Y igual a menos 2 vezes 1 mais 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 3 dá mais 1. Então o y vale 1, certo? E por último 2. Y igual a menos 2 vezes 2 mais 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então tá lá. O que você acabou de descobrir aqui, Hari? Olha lá. Pares ordenados. E nós sabemos que os pares ordenados representam pontos no sistema de coordenadas cartesianas. Está aqui. Vamos representar então, Hari? O ponto A é 0 para x e 3 para y. 0 para x está aqui. Olha lá. 3 para y está lá em cima. Então lá está o ponto A. Agora o ponto B. 1 para x e 1 para y. Então olha lá. 1 para x e 1 para y. Está ali o ponto B. E o ponto C é 2 para x menos 1 para y. Então está lá. 2 para x menos 1 para y. Ali está o ponto C. Se você unir esses pontos, olha o que deu.
De novo, uma reta. Então, pronto, já está consolidado na sua cabecinha. Toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá bom? Mas observe uma curiosidade. Olha agora, Harry, o ângulo que essa reta está formando com o eixo X. Olha lá, piscando em verde. Tá vendo esse ângulo? É ou não é maior do que 90 graus? Sim, porque se você pegasse por esse ponto aqui, ó, né, por aqui, e traçasse uma reta perpendicular, para cá é 90 graus. Então passou de 90 graus. Então eu digo que o ângulo alfa é maior do que 90 graus. Ou seja, nós chamamos de ângulo obtuso. Isso sempre vai acontecer, Harry, quando o coeficiente de A aqui, ó, for negativo, menor do que zero. Você vai ter um ângulo obtuso, tá bom? Grave isso. Sempre que o coeficiente de x for negativo, olha lá, negativo, você vai ter um ângulo obtuso, vai ter esse tipo de inclinação à reta, tá? E novamente aquela mesma curiosidade do exemplo anterior. Note que essa reta está interceptando o eixo y, olha lá, piscando, no ponto 3, que é justamente o B. Olha lá, ó, o B. Reta intercepta o eixo y, no ponto B. Sempre vai acontecer isso, tá bom? Então, olha lá, sempre que o A, coeficiente de x, for negativo, menor do que zero, você vai ter uma função decrescente, tá? Então vamos resumir isso aqui, Harry? Olha lá, dada uma função do primeiro grau qualquer, genérica, f de x igual a x mais b. Se o A for maior que zero, ou seja, positivo, você vai ter esse jeitão o gráfico. Desse jeitinho aí, tá vendo? Ó, com um ângulo agudo formando com o eixo x aqui. Tá? Não importa se é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Só para você saber o jeitão do gráfico. E novamente, aonde corta o eixo y, olha lá, ali está o teu B, que é o termo independente. E esse gráfico, se você olhar, olha lá, ele é um gráfico o quê? Então, portanto, crescente. Uma função crescente, portanto. Tá bom? E se o A for menor do que zero, portanto negativo, você vai ter esse jeitão no gráfico. Note que onde corta o eixo y, lá está o teu B. E note que ele está agora lá, ó, descendo. Então, uma função o quê? Decrescente. Pronto, Harry. Então, nessa segunda aula agora, você viu o jeitão do gráfico de uma função do primeiro grau. Já sabe que é uma reta, sempre vai ser uma reta. Vai ter um ângulo agudo quando o coeficiente de x for positivo e um ângulo obtuso quando o coeficiente de x for negativo.